E cuidado com as pessoas que tratam mal quem elas não dependem. O outro não representa nada para ele. O outro é um objeto de uso que ele sempre vai usar para ter status, poder ou diversão. Cuidado com pessoas que entram na sua vida de maneira muito maravilhosa, porque elas estudaram. Porque as pessoas não entram na tua vida sabendo qual é o seu cantor predileto, qual é a sua flor predileta. Sabe essas pessoas que entram, você fala assim, nossa, mas é minha alma gêmea. Cuidado, alma gêmea é coisa rara, muito rara, não estou dizendo que não existe. Mas, tanto que na Espanha chamam psicopata de quê? Camaleão. Porque o psicopata é para cada um que você quer que ele seja. Então você pode aqui fingir que é uma pessoa e pro outro você é outra pessoa e a gente tá falando da mesma pessoa. Então ele tem essa capacidade de se transformar no que você quer. Porque assim, chorar, o psicopata chora artisticamente. Boa. O psicopata sabe simular uma lágrima. Encontros muito maravilhosos, pessoas muito assim, sabe aquelas pessoas que você nunca viu explodir, que você provoca, a pessoa não tem uma reação. Ou então em situações muito caóticas, por exemplo, um assalto. Eu uma vez descobri um um cara que trabalhava comigo como psicopata, que a gente foi assaltado, a reação dele era zero. Acabou o assalto, todo mundo... E ele assim... Que acontece, ridículo. né? Ridículo. Vocês deram tudo. Que absurdo. E que não sei o quê. Mas assim, parecia que estava analisando um jogo de futebol. Sabe? Assim, que nós jogamos mal. Os nervosos jogaram mal. E cuidado com as pessoas que tratam mal quem elas não dependem. Isso Observa como as pessoas Incrível. tratam as pessoas que elas não ganham nada. Porque Sim. o psicopata, ele sabe exatamente para quem ele aparece. Eu digo que o fantasma sabe para quem aparece. Psicopatia, o psicopata, ele se repete. Para nos Cuidado detalhes. com pessoas que falam muito e fazem muito pouco. Eu não acredito em nada que as pessoas me falam. Eu quero ver se aquilo corresponde à verdade. Com certeza. Porque assim, se você Atitude. prestar atenção no que as pessoas fazem, você nunca mais se ilude com pessoas. Porque tem gente que tem um discurso bonito. Discurso mais bonito que político, gente. Pelo amor de Deus. Por sinal, o índice de psicopatia em política é muito alto. As profissões mais, né? Políticos. Entre os médicos são os cirurgiões. A gente até entende, porque assim, cirurgião é uma coisa que se você chegar ali, abre aquela pessoa, você tem que ter um grauzinho de frieza. Não tô dizendo que todos são. Sim. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, que as pessoas falam, tem no ranking, advogados. O psicopata é bem diferente de todo o resto. O psicopata é aquela pessoa que nasce com o sistema límbico desconectado. O que significa isso? Ele não tem emoção, ele não tem empatia, ele não tem sentimento de culpa. Eles são assim. É como se fosse uma inteligência artificial. O outro não representa nada para ele. O outro é um objeto de uso que ele sempre vai usar para ter status, poder ou diversão. E se puder juntar isso tudo, melhor ainda. Não necessariamente os três de uma vez, mas ele vai querer isso. Então, psicopatia, se você for resumir, é incapacidade de amar. É de se importar com o outro. Ele tem a sensação de que quem não é psicopata é um pessoal medíocre, burro e cheio de mimimi. Então, o psicopata, por exemplo, uma pessoa que chora, vê um filho nascer, ele acha, fala, que palhaçada. Porque ele não tem esse sentimento. Ele literalmente não tem. E não é assim, não tem por mãe, não tem por pai, não tem por filhos. Ele, em geral, monta uma família para ter um álibi social. Para ele galgar estruturas sociais mais sofisticadas. Então, por exemplo, médicos, a gente sabe de médicos. Eu estou falando porque no meu livro eu fiz questão de botar, não é porque é médico que é bonzinho, não é porque é pastor que é bonzinho, não é porque... nada. A gente tem psicopatia em todos os lugares. Em todos os lugares, em todas as profissões. Então, essas pessoas, elas têm uma frieza em relação ao outro. E essa frieza tem gradações. Por isso você tem o psicopata leve, moderado, grave. O psicopata, dentro da relação afetiva, ele é um grande ator, né? No sentido assim, de fingir um afeto que não existe. Porque a gente viu muito claramente que o psicopata é aquela maneira de funcionar, é aquela maneira de ser, onde existe todo o lado racional e existe um lado afetivo praticamente gelado, frio, né? Então, como é que a gente pode falar de relacionamento afetivo em pessoas que não têm afeto, que não se afetam,
que não se importam, que não têm remorso, que não têm culpa. Quer dizer, a relação afetiva com o psicopata é uma relação inglória, no sentido, essa pessoa sempre vai ser usada, ela é um objeto. E muitas vezes o psicopata constitui uma família e tem até relações ditas afetivas para dar uma satisfação à sociedade. Para o psicopata, ele tem sempre o objetivo de usar alguém para atingir status, poder e diversão. Então, se a pessoa pode proporcionar a ele algum tipo de status, algum tipo de diversão ou poder, ele vai ficar com aquela pessoa, mas não porque ele senta alguma coisa, porque ele vai se abastecer de algo que aquela pessoa pode dar. Por exemplo, ele pode estar com uma pessoa que é muito bonita, que é muito envolvente, para que ele possa dizer como ele é fodão de ter aquela pessoa tão bonita, tão envolvente, tão talentosa. Mas isso não quer dizer que ele gosta daquela pessoa, absolutamente. Se ele tiver que humilhar, tem o interesse, tem o poder de exercer o poder, tem o prazer de exercer o poder em cima da outra pessoa, e ele não poupará esforços no sentido de seduzir inicialmente, se tornando a melhor pessoa do mundo, sendo sedutor, maravilhoso. Eu costumo dizer que as duas coisas, quando vêm juntas, a gente tem que estar muito alerta para identificar um psicopata. Primeiro, atitudes maldosas de forma repetitiva, é um comentário, é um sarcasmo, é fazer o outro se sentir inferior, é fazer o outro se sentir culpado, ou outras pessoas. E junto com essa coisa de atitudes maldosas, uma coisa de encenação de vítima, de se fazer de vítima. Porque o psicopata está sempre contando uma história triste para que a gente possa ter complacência com ele. Então, por exemplo, ele faz uma coisa muito ruim, aí ele imediatamente finge um arrependimento, se joga e diz que não vai mais fazer. Por quê? Porque a pena é um dos sentimentos que mais fragiliza a gente. Quando a gente tem pena de alguém, é como se a gente assinasse um cheque em branco na mão daquela pessoa. E o psicopata, ele sabe muito bem que, ao despertar pena em alguém, esse alguém é facilmente manipulável. Então, ele vai em torno daquela pessoa para sugar o que aquela pessoa tem de melhor. E é incrível, porque assim, uma pessoa que se relaciona com um psicopata, literalmente se relaciona com um vampiro. Eles são vampirizadores, eles vão tirando aquela energia, a gente vai vendo aquela pessoa perder o brilho, perder a alegria, porque é como se a dominação deles fosse exatamente essa. Então entra na vida de um homem ou de uma mulher, sempre muito entusiasmado, quase você achando que é o homem ou a mulher da sua vida, né? Porque eles representam muito bem esse papel. Tem uma coisa que eu acho tão bonita, que tipo assim, a paixão nasce do desconhecido, né? Mas o amor precisa ter conhecimento para se amar. Eu não posso amar uma pessoa que eu desconheço o passado ou desconheço sua essência. Já pensou em ter uma biblioteca de livros online? Onde você pode acessar diversos livros, temas e autores. Livros sobre finanças, investimentos, mentalidade, entre outros temas. Acesse o link que está na descrição do vídeo para saber mais.